Então, tá bem. Então, vamos iniciar mais uma aula remota, né? Nossa aula remota 9 hoje. E a proposta é a gente continuar ainda... a ideia agora é eu vou relembrar o que a gente viu na última aula, né? Sobre Supremo, sobre ínfimo, e vamos avançando no sentido de verificar, por exemplo, né? Que o conjunto dos números racionais não é um corpo ordenado completo, né? Ele será completado e aí nós teremos aí o conjunto dos números reais, tá bem? Então, deixa eu fixar aqui a apresentação. Pronto. Feito. Então, tá bem, gente. Então, com objetivos, né, dessa nossa aula, então, aí compreender os conceitos de cotas inferior e superior, além das definições de supremo e ínfimo, e vamos aplicar aí em alguns exemplos. Nós já vimos visto isso na aula passada, a ideia agora é, então, a gente fixar bem todas essas noções aí, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos três definições que são importantes, né? A primeira definição é do que é um conjunto limitado superiormente. Então, limitado superiormente, né, limitado por cima, significa o quê? Significa que existe, né, existe o número real, aqui representado pela letra B, né, existe o número real B, tal que todo elemento do conjunto X, ele é menor ou igual do que este B. Então, tem que satisfazer exatamente essa desigualdade aqui, né, x menor ou igual do que b, para todo x pertencente aos reais. E aí nós já vimos, né, podemos considerar aí, por exemplo, um intervalo que seja, intervalo, né, pensando sempre na reta aqui, né, podemos pensar no intervalo da reta real, a gente pode pensar no intervalo assim, por exemplo, né, então se você considera i como sendo esse intervalo aí da reta, esse intervalo aí é limitado superiormente, né? Vamos supor que aqui seja, vamos dar um exemplo mesmo, né? Vamos supor que seja menos 1. Né? Então, esse intervalo i, de menos infinito até menos 1, né, assim, ele é um intervalo, ele é limitado superiormente. Né? Então, para ser limitado superiormente, você tem que exibir o que nós chamamos aí de uma cota superior, né? Uma cota superior para o conjunto. Então, nesse caso, por exemplo, né, o próprio menos 1 é uma cota superior, né, mas se você não quer ficar bem ali próximo do conjunto, você poderia considerar uma outra cota superior, digamos, zero, né? Então, zero é uma cota superior para esse conjunto I, né? Uma vez que x, nesse caso, é menor ou igual que zero para todo x do conjunto I. Né? Então, ele é uma cota superior. Nós temos aí uma infinidade de cotas superiores para esse conjunto I, tá bem? Então, sempre que pensar no conjunto limitado superiormente, vai lembrar, é limitado por cima, né? Por cima. Então, aí nós temos um exemplo, né, um exemplo numérico, né, de um conjunto limitado superiormente. E quem limita superiormente, né, a gente pode chamar de cota superior ou de limite superior também, não tem problema. Tá bom? Da mesma forma, a gente pode definir aí o que seria um conjunto limitado inferiormente, né? O que é um conjunto limitado inferiormente da reta? É simplesmente um conjunto que é limitado agora por baixo, né? Ou seja, todo elemento x, né? Todo elemento x, aqui na verdade o correto não é R, né? Nem aqui em cima está certo, gente. Ó, aqui é para todo x do conjunto x. Aqui tem um errinho mesmo, tá? A gente só pensa no conjunto x, tá bom? Então, esse A, ele limita por baixo quando ele for menor ou igual que x para todo x pertencente ao conjunto x grande, tá bom? Então, o x grande é dito limitado inferiormente. Aí, nesse caso, o A, né, esse cara que limita por baixo, a gente chama de cota inferior, né? Ou limite inferior também, tá bem? Então, aí, se a gente pensar no exemplo, a gente pode pensar um exemplo agora que seja um intervalo, digamos, da forma, sei lá, de 1 até mais infinito, por exemplo. Então, esse é um exemplo
intervalo j aqui de 1 até mais infinito. Nesse caso, ele é limitado por baixo, né? Ele é limitado inferiormente. O 0 é uma cota inferior, o próprio 1 é uma cota inferior, e assim por diante. Tá bom? E aí nós temos a definição de um conjunto limitado. O que significa ser limitado? Significa que ele é limitado por baixo e por cima, tá bom? Por baixo e por cima, ou seja, é limitado inferiormente e superiormente. Ou eu posso pensar, né? Você pode pensar assim, limitado, ele é limitado quando eu consigo colocar ele dentro de um intervalo, né? Se eu consigo colocar ele dentro de um intervalo do tipo fechado, por exemplo, ele vai ser limitado, tá? Então, aqui a gente tem aqui a definição do que é ser limitado, né? Significa que existe uma constante k positiva, tal que o módulo de x fica menor ou igual do que essa constante para todo x no conjunto x grande aí, tá bom? Aí não esqueçam, né, que dizer que módulo de x é menor ou igual do que k, nós já vimos isso, inclusive, isso daqui significa que x fica entre x é menor ou igual que k, e maior ou igual do que o seu oposto, né, menos k. O que significa também dizer, né, o que é equivalente ainda, a dizer que x pertence ao intervalo que vai de menos k até k, né? Neste caso é um intervalo fechado, né, porque nós temos ali menor ou igual, tá? Então, intervalinho fechado. Ok, gente? Então, é quando a gente consegue colocar esse intervalo, esse conjunto, aliás, dentro de um intervalo fechado, de acordo com essa definição. Tá bem? Então, isso significa ser um conjunto limitado. Bom, tudo isso nós já vimos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Eu acho que faltou, talvez, colocar alguns exemplos dessa situação, né, dessas definições. Aí eu coloquei uma aplicação aqui com alguns exemplos. Então, verificar quais os conjuntos são limitados inferiormente e ou superiormente, né? Então, nós temos três conjuntos aí, A, B e C, né? Então, no conjunto A, nós temos X, um conjunto finito, né? Então, a situação de X ser finita é uma situação mais simples, né? Então, pelo fato dele ser finito, inclusive, né? A gente pode dizer quem que é o menor e quem que é o maior neste caso, né? Então, aqui nós temos o conjunto X, né? Um conjunto com 4 elementos. Eu posso dizer quem que é o menor, neste caso, 1 é o menor, né? E o maior é 7. Então, nós temos mínimo e nós temos máximo. O que é o mínimo? Mínimo é uma cota inferior, claro, que pertence ao conjunto. Nesse caso é 1. Né? E 7 é uma cota superior, né, que pertence ao conjunto. Né? Então, neste caso, o conjunto X, então, X é limitado superiormente, limitado superiormente por 7, né? Limitado superiormente por 7, e ele é limitado inferiormente por 1, né? Por exemplo, né? Claro que nós poderíamos considerar outras cotas aí inferiores e superiores. Então, neste caso, x é dito limitado, simplesmente limitado. Né? Então, x é limitado. Ok. Próximo conjunto x, ele é o conjunto aí formado por todos os números da forma 1 sobre n, onde n é um número natural, né? Então, a gente poderia aí, digamos, elencar, né, alguns elementos desse conjunto. Então, quando n for 1, você tem 1, quando n for 2, você tem 1 meio, quando n for 3, você tem 1 terço, 1 quarto, e assim por diante. E assim por diante. Então, este é o nosso conjunto X. É claro que vocês percebem, né, que à medida que o n aumenta, né, esses valores ficam cada vez menores, né? Então, 1 meio, depois passou para 1 terço, depois para 1 quarto, para 1 quinto, e assim por diante. Então, o n crescendo, né, claro, né, você pode até pensar em limite aí, né? Quando você faz o n muito grande, quando você faz n tender ao infinito, 1 sobre n vai para zero, né?
Então, aí a gente pode pensar na reta real, pensando aqui na reta real, vamos destacar aqui o 0, você tem o 1, né? 1 ele pertence ao conjunto, depois você tem o meio, também pertence ao conjunto, você tem 1/3, que pertence ao conjunto, você tem aqui 1/4, que pertence ao conjunto, e assim por diante, né? Esses valores vão se aproximando aí de 0. Então, neste caso, né, dá para a gente perceber que esse conjunto X aí é limitado, né? A gente só precisa dizer uma cota superior para ele e uma cota inferior, né? E claro, né, se você pensar em termos de sequência, se é uma sequência convergente, que é o caso, né, lembra que toda sequência convergente é limitada, né? Então, pronto, aí você já tira que esse conjunto X aí é limitado. Aqui, né, a gente poderia pensar como, né? Primeiro que, sendo n natural, né? Sendo n natural, você sabe que n é maior do que zero, né? N é positivo. Portanto, o seu inverso também será, né? 1 sobre n também fica maior do que zero. Tá bem? Bom, e se 1 sobre n é maior do que zero, né, eu já tenho, então, uma cota inferior para o conjunto, né? No caso, a cota inferior, uma cota inferior seria zero, tá? Então, 1 sobre n fica maior do que zero, então zero é uma cota inferior já. O que seria uma cota inferior? É uma cota superior neste caso? Bom, aqui você pode ver que n é sempre maior ou igual do que 1, né, por se tratar de um número natural, então n é sempre maior ou igual que 1. Se você inverte, a desigualdade também inverte, não é mesmo? Então, aí você tem que 1 sobre n fica menor ou igual do que 1. Né? O inverso, quando a gente aplica o inverso, a desigualdade muda, tá bom? Então, qual que é a conclusão aqui, gente? A conclusão é que você tem que 0 é menor do que 1 sobre n, isso aqui, por sua vez, né, 1 sobre n é menor ou igual do que 1. Né? Okay? Isso, claro, para todo n pertencente aos naturais. Então, o que nós temos aqui tanto? Nós temos que 0 será uma cota inferior para x. Vou escrever aqui. Ó. Então, aqui você tem 0 é cota inferior. E 1, né? 1 é uma cota superior. 1 é cota superior. Ou seja, esse nosso conjunto x, ele está contido no intervalo 0, 1. Né? Eu posso escrever assim, ó, que x pertence ao intervalo 0, 1, né? Vou postar aqui fechado, né? 0, 1 fechado. Portanto, né, aqui, deixa eu só melhorar, gente, não é pertence, né? Aqui é uma inclusão. Então, o correto seria x está incluído, né? X, então, está contido no intervalo 0, 1, portanto, o x, ele é limitado. Né? X é limitado. Ótimo. Então, aqui nós temos mais um exemplo de um conjunto limitado. E no item C, o que nós temos no item C? Nós temos aí todos os múltiplos, neste caso, negativos, né, de 3, né? Então, todos os números da forma menos 3 vezes n, né? Vamos escrever aqui esse conjunto X. Eu vou apagar o item A, para a gente poder fazer o item C. Então, aqui o item C, o conjunto X. Vamos colocar aqui alguns elementos do conjunto X. Então, você faz variar o n nos naturais. Então, considera n igual a 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Considera n igual a 2, você tem menos 6. Depois, menos 9, menos 12, e assim por diante. Ok? Então, o nosso conjunto X são exatamente aí os múltiplos negativos, né, de 3. Tá? Se você pensar aqui na reta, né, pensando aqui na reta, digamos que aqui você tem o 0, aqui você vai ter menos 3, menos 6, menos 9, e assim por diante. Nós só temos somente 3 pontos aí, tá?
Então, é claro que na reta você consegue visualizar bem direitinho, né, que esse conjunto X, ele é o que tanto, né? Ele é limitado superiormente, né? Ele é limitado superiormente. Deixa eu só destacar aqui esses 3 pontos. Então, está aqui menos 9, menos 6 e menos 3. Então, ele é limitado superiormente. Quem que limita superiormente? Ora, você tem vários números aí. Você pode considerar o zero, você pode considerar o próprio menos 3 também, né? Então, ele é limitado superiormente. Porém, não é limitado inferiormente, como vocês podem ver, né? Como vocês podem ver, porque justamente você, à medida que você varia o n, né? Esse menos 3n, ele vai ficando cada vez, né, menor, né, cada vez menor, e tendendo aí, neste caso, a menos infinito, né? Então, nesse caso aqui, depois a gente pode verificar melhor, né, por que, que não é limitado inferiormente, usando uma proposição que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? Mas aqui, então, nós temos a seguinte situação, né? X é limitado. X é limitado superiormente, né? X é limitado superiormente, porém, não é, né? Não é infinitamente, é inferiormente, perdão, inferiormente. Tá? Então, uma cota superior a isso seria, digamos, menos, o próprio menos 3 é uma cota superior, né? E não é inferiormente, porque se você considera, se ele fosse, né, limitado inferiormente, a gente poderia, digamos, escolher um cara que seria uma cota inferior, só que aí basta considerar um múltiplo, né, de 3 negativo, né, que seja menor do que esse B aí, né, ok? Mas isso vai ficar mais claro com uma proposição que eu vou apresentar para vocês agora, que tem justamente a ver aí com uma propriedade chamada propriedade arquimediana dos números reais, tá bom? Então tá, gente. Então aqui nós temos aí um exemplo, né, do conjunto A limitado, conjunto B limitado, conjunto C limitado apenas superiormente, mas não inferiormente. Tá? Ok. Agora sim, vamos ver essa proposição aqui. Essa proposição, a proposição que vai dar exatamente essa propriedade que eu já destaquei para vocês, a propriedade arquimediana dos números reais. Né? Então, o que nós vamos provar agora é o seguinte, né? Considerando conjuntos reais, são equivalentes essas três afirmações que são feitas. Né? Primeiro, n não é limitado superiormente. Isso implica, né, que dados A e B pertencentes aos reais, A maior que zero, eu sempre vou conseguir um número natural n tal que A vezes n supera um certo B, que foi fixado inicialmente, né? E dado qualquer A positivo, existe um número n natural tal que entre 0 e A eu consigo um cara da forma 1 sobre n. Tá bom? A gente vai provar isso, né? Essa propriedade 2, se a gente for ilustrar aqui numa reta, seria algo assim, né? Então, se você tem, aqui na reta real, né? Se você tem o A, se B, né? Se B for menor já do que A, aí não tem graça nenhuma, né? É só considerar o N ali como sendo 1, porque aí você vai ter que A vezes 1 é maior do que B, porque eu já estou considerando B menor do que A, tá? O que fica interessante mesmo é quando é quando o B quando o B aqui ele é maior do que A, claro, né? Quando o B é maior do que A, o que diz essa propriedade 2? Significa que eu consigo multiplicar esse número A, né, por um número natural n, de tal maneira que A vezes n supera B, né? De tal maneira que, né, A vezes n, né, onde n aqui é um número natural, A vezes n, ele supera o B, ou seja, B fica menor do que A vezes n. Ok? Então, essa é a propriedade arquimediana, né? Uma das formas de você ver a propriedade arquimediana. Ok?
Então tá, vamos verificar que essas três afirmações aí são equivalentes. Tá bom? Vamos verificar isso agora. Essa proposição que aparece aí, ela vai ser útil depois para a gente estabelecer ínfimo e supremos, né, de conjuntos. Tá bom? Eu vou apagar aqui. Vamos pensar na demonstração dessa proposição. Ok? Vamos lá. Então, demonstração. Ok. Então, primeiro vamos pensar assim, ó, que vamos supor, né, vamos mostrar a implicação de 1 para 2, ou seja, vamos mostrar que a primeira implica a segunda. Então, a primeira, eu já estou dizendo que n não é limitado superiormente, estou afirmando isso. E aí, dados A, B, pertencentes aos reais, com A positivo, eu tenho que garantir a existência desse n aí, tá bom? Desse n. Então, o que acontece tanto, gente? Ó, eu sei que n não é limitado superiormente. Então, se você me der um certo número real, né, um certo número real, eu sempre vou conseguir achar um número natural que é maior do que esse número natural, porque n não é limitado superiormente. Tá? Então, vou escrever assim, ó. Como n não é limitado superiormente, como n não é limitado superiormente, né, se a gente considerar qualquer número real, né, qualquer número real, eu vou escolher agora um bem específico, né, a gente vai ter que esse número real, né, ele não vai ser uma cota superior, porque esse conjunto ele não é limitado superiormente, tá? Então ele não admite cota superior, tá? Então vamos pensar assim, ó, como n não é limitado superiormente, né, existe, ou deixa eu colocar assim melhor, para o número real, aqui eu vou querer, tá? Para o número real b sobre a, percebam, esse cara aqui é o número real, né? Estou até enfatizando aí de novo, né? Para o número real b sobre a, que é real, né? Existe, né? Existirá n, um certo n natural, tal que esse número natural n supera esse b sobre a. N fica maior do que b sobre a. Por que eu tenho essa garantia, né, da existência desse n? Porque o conjunto, eu supondo que n não é limitado superiormente. Então, se você me der um número real, por exemplo, o mais grande que seja, né, o mais grande que seja, eu sempre vou conseguir achar um número natural que é maior do que ele. Por quê? Porque os naturais, ele não é limitado superiormente, não tem cota superior, não admite, tá? Pronto, mas aí se eu tenho exatamente isso, né, que n é maior do que b sobre a, agora é só uma questão de você multiplicar por a dos dois lados, né, e como a é positivo, que foi dado por hipótese, percebam ali, né, a é positivo, né, tal que isto é. Então, se a gente multiplicar dos dois lados por a, né, se eu multiplicar dos dois lados por a, você vai ter a vezes n maior do que b, porque o a vai simplificar com o denominador a, né, no segundo membro, tá bom? Então, aqui eu estou usando também o fato de que A é positivo, né? Se o A é positivo, a desigualdade não muda, né? Continua sendo do tipo maior que, tá? Então, vou colocar aqui também, ó, já que A é positivo, tá? Eu estou usando isso também, que foi dado aqui em 2, né? Tá vendo, ó? A maior do que zero. Estou postando A positivo, tá bom? Então, isso prova exatamente 2, né? Porque eu quero justamente que, dados A e B, existe um natural N, de tal maneira que A vezes N supera B. E é o que nós chegamos aqui, ó. A vezes N supera B. Ok, gente? Então, tá aprovado. Tá? Tá aprovado. Vamos fazer agora a implicação 2 em relação a 3. Tá? 2 implica 3. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, que eu creio que cabe. 2 implica 3.
Então, o que eu tenho em 2? Justamente o que nós provamos aí, né? Se você tem A e B reais, com A maior que zero, vai existir um N tal que A vezes N supera B. Perceba que o caso 3, ele é muito parecido, né, com o caso, com a afirmação em 2. Dado qualquer A positivo, existe N pertencente aos naturais, tal que agora você tem aquela desigualdade ali, né? 1 sobre N fica maior que zero e menor do que A. Né? Então, aqui, perceba que está muito parecido. Né? Só que antes, né, na afirmação 2, perceba que na afirmação 2, o B, ele está variando os reais, né? Ele pode ser qualquer número real. E aqui no item 2 não aparece B. Então, é só fazer uma escolha apropriada para B. Se a gente escolher, por exemplo, B, né, como sendo 1, por exemplo, né, deixa eu fazer assim, ó, escolhendo, né, escolhendo B igual a 1, né, escolhendo B igual a 1, o que vai acontecer em 2, né? Escolhendo B igual a 1 em 2, vai acontecer o que tanto, gente? Vai ficar assim, ó. Existe N pertencente aos naturais, tal que A vezes N é maior do que 1, não é mesmo? É maior do que 1. Bom, mas agora, o que eu vou fazer tanto? Eu quero chegar numa desigualdade dessa natureza aqui, ó. Observe, quero chegar nessa desigualdade. 1 sobre N menor do que A, e por sua vez, 1 sobre N maior que zero. Agora aqui, né, o que eu tenho que fazer tanto é dividir tudo por N, não é mesmo? Os dois lados, ou então multiplicar por 1 sobre N. Então, vou fazer isso. Então, daí, né, se a gente multiplicar, vou escrever assim, se a gente multiplicar por 1 sobre N, o que vai acontecer com essa desigualdade? Vai ficar A é maior, a desigualdade não muda, porque 1 sobre N é positivo, né? É maior do que 1 sobre N. E é claro, né, gente, pelo fato de N ser natural, N é maior do que zero. Portanto, 1 sobre N também é maior que zero. Ou seja, isso aqui também é maior que zero. Tá bom? Então, qual que é a conclusão? É exatamente o que nós queríamos, né? Nós queríamos exatamente isso, ó. Que 1 sobre N fosse maior que zero e menor do que A. É o que está acontecendo aqui embaixo. Né? Exatamente aqui, ó. Tá? Então, A é maior que 1 sobre N, que por sua vez é maior do que zero. Tá? Então, está provado 2 implica 3. E agora, finalmente, 3 implica 1. Né? Vamos provar que 3 implica 1. Eu vou apagar essa primeira parte. Vamos lá. 3 implica 1. Então, o que nós temos aí? Dado qualquer A positivo, existe N natural tal que 1 sobre N fica maior que zero e menor do que A, não é mesmo? E eu tenho que provar que N não é limitado superiormente agora, tá? N não é limitado superiormente. Então, o que vai acontecer tanto agora, gente? A gente sabe, então, que, né, eu vou escrever assim, né? Então, para qualquer A, né? Para qualquer A positivo, a gente tem que, temos que 1 sobre N, né? 1 sobre N, 1 sobre N fica menor do que esse A, né? Aqui, né, gente, eu poderia, para poder ficar bem certinho, eu vou fazer o seguinte, né? Eu estou considerando esse A maior do que zero, né, como está aí, para qualquer A positivo, a gente tem isso aqui, né? Assim, né? Então, eu vou escolher agora, temos isso aqui acontece, né, 1 sobre N é menor do que A, para algum N, né, pertencente aos naturais. Assim, tá? Para algum N pertencente aos naturais. Então, agora é só uma questão de escolher um A bem apropriado, né? Então, se
Se você considera um A, como, eu vou trocar só de letra no final das contas, o A igual a um B, que por sua vez é maior do que zero, na verdade, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu só melhorar aqui a escrita. Para B maior que zero, assim, né? Eu vou pensar o A como sendo o seu inverso, tá? Inverso, 1 sobre B. É claro que se B é positivo, 1 sobre B também é positivo. Então, isso aqui também fica maior do que zero, ok? E aí, né? Então, para B, considerando esse valor de A aqui, né? Considerando esse valor de A, que é 1 sobre B, então a gente pode fazer o que tanto? A gente pode, então daí, eu tenho que 1 sobre N fica menor do que esse valor de A, né? Que é 1 sobre B, não é mesmo? Ou seja, né, se eu inverter isso daí, a gente inverte, então eu vou ter que N é maior do que esse B, né? Para algum N, pertencente aos naturais. Então, o que está sendo afirmado aí é o seguinte, olha, você me deu um B positivo qualquer, né? Um B maior que zero qualquer. A gente acabou de mostrar que, para algum N pertencente aos naturais, esse N fica maior do que o B que você me deu, né? Então, dado qualquer número positivo, eu sempre vou encontrar um número natural que seja maior do que ele. Isso mostra o quê? Isso mostra que N não admite cota superior, ou seja, N não é limitado superiormente. Tá? Então, portanto, N não é, né? Não é limitado superiormente. Ok, gente? N não é limitado superiormente. Então, isso prova exatamente que 3 implica 1. Tem uma pergunta aqui do Marcos. Deixa eu ver. Professor, a necessidade de provar de 3 para 2 e 2 para 1, no sentido de demonstrar a ida e a volta, como a gente sempre diz? Não, Marcos. O que você tem que... quer dizer, você pode fazer isso, claro que pode, né? Mas a ideia é que você sempre tente fechar o ciclo, né? Tente sempre fechar o ciclo. Então, neste caso, nós temos assim, ó. Né? Essa a possibilidade que eu fiz aqui foi essa, né? Então, você tem assim, 1, 2 e 3, né? São 3 afirmações, né? Para você mostrar que elas são equivalentes, você poderia ter feito assim, né? O que daria mais trabalho é fazer assim, assim, né? E assim, né? Isso aqui vai dar muito trabalho, porque tem muita coisa para ser demonstrada, né? São 6 aí, demonstrações, né? A ideia, então, é você fazer o seguinte, né? Uma possibilidade aqui seria você demonstrar, olha, 1 implica 2, a 2 implica 3 e a 3 implica 1. Ou seja, é fechar exatamente um ciclo aí, tá? É fechar um ciclo. Tá bom? Então, é isso, você mostra que todas são equivalentes, tá? Você começou em 1, 1 mostrou 2, 2 foi para 3 e 3 finalmente foi para 1, tá? Porque se você mostrou que, aqui, né? Agora você só uma questão de estudar direitinho as implicações. Ó, você mostrou que 1 implica 2, por exemplo, aqui, né? 1 implica 2. E, ao mesmo tempo, você mostrou que 3 implica 1. Você pode usar transitividade, né? Para concluir que 3 implica 2, né? Como você está dizendo agora de ficar subindo, né? 3 implica 2, depois 2 implica 1, tá? Então, você pode fazer isso. Não sei se você está entendendo bem direitinho, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Deixa eu melhorar aqui. Você tem assim, né? A gente mostrou exatamente desse jeitinho, né? 1 implica 2, 2 implica 3 e 3 implica 1, ok? Então, olha só. Como você mostrou, né? Como a gente mostrou aqui, deixa eu ver qual que seria a ordem. Assim, como a gente mostrou que 3 implica 1 e que 1 implica 2, a gente mostrou isso, né? A gente verificou isso. Então, aqui você conclui por transitividade que
3 implica 2, né? Que é justamente o que você está dizendo aí, por que não mostrar que 3 implica 2, né? Porque não há necessidade, porque esse caminho que nós fizemos, você consegue provar que 3 implica 2, tá? E da mesma forma, você pode dizer que 2 implica 1 por transitividade, do mesmo jeito. Só que aí você agora parte aqui, ó, né? Nessa direção, né? Assim, ó. 2 implica 3 e 3 implica 1, né? Portanto, 2 implica 1, tá? Por transitividade também. Então, não tem necessidade de você ficar demonstrando 3 implica 2 e 2 implica 1. Não tem necessidade, tá? Pode fazer direto, 3 implica 1. A ideia é que você sempre feche direitinho o ciclo aí das equivalências, tá bom? Ok, gente. Então, feito isso, né? Nós já temos, então, essa propriedade, que é conhecida aí, né? É conhecida como propriedade arquimediana, né? Dos reais, né? Então, justamente aparece nessa observação. As propriedades 1, 2 e 3, que são equivalentes, elas garantem aí que R é um corpo arquimediano. Bom? Arquimediano. Ok. Como eu falei para vocês, essa propriedade ela vai ser útil mais para frente aí para demonstrar algumas propriedades envolvendo supremo e ínfimo, né, do conjunto dos números reais. Vamos para essas definições agora, né? Vamos para essas definições que nós já vimos também na aula passada, né? Então, aí, nós temos X é um subconjunto dos reais, de agora em diante nós vamos considerar esses conjuntos que nós definimos antes, limitado superiormente e limitado inferiormente, né? Limitado por cima, limitados por baixo. Né? Então, vamos considerar um conjunto X dos reais, não vazio, e limitado superiormente. Vamos definir o que é o supremo, né? O que é o supremo de um conjunto. Então, como a gente está considerando limitado superiormente, né, a gente sempre vai pensar assim, limitado superiormente, então admite cota superior, não é mesmo? Então, tem cota superior. Dentre todas essas cotas superiores, você vai pensar na menor delas, aquela que é mais justa, aquela mais próxima do conjunto, tá bem? Então, é dessa forma que nós definimos o supremo. Então, o supremo de x, né, que nós denotamos assim, né, sup x, é a menor das cotas superiores para x, a menor. Tá? Lembrem que nós temos infinitas, né, infinitas cotas superiores. Você vai pegar aquela mais pertinho do conjunto, tá bom? A menor delas, a que está mais próxima do conjunto. Em outras palavras, né, se B é um supremo para x, para esse conjunto x, o que você precisa ter, né, para que B seja um supremo de fato? Primeiro, seja uma cota superior, é o que aparece aqui em S1. Né? X tem que ser menor ou igual do que B para todo x pertencente ao conjunto X. Então, se o nosso conjunto X, deixa eu denotar aqui embaixo, se o nosso conjunto X, por exemplo, é esse intervalo assim, vamos supor que seja esse intervalo aqui. Então, aqui está X. Esse é o nosso conjunto X. Eu tenho, é claro que aqui a gente tem, ele é limitado, né? Esse conjunto X, esse intervalo que foi dado à reta, ele é limitado, né? Limitado superiormente, em particular. E é claro que ele admite aqui várias cotas superiores, né? Esse cara aqui, por exemplo, né? Que eu vou chamar de C. Esse C aí, ele é uma cota superior, né? Mas talvez não é a cota superior mais próxima do conjunto, né? Não é a menor das cotas superiores. E eu estou interessado aqui na menor delas. E é justamente o que aparece aqui em S2. Olha só em S2. Observe. Se C é o número real que é uma cota superior para esse conjunto X, ou seja, ele é maior ou igual do que qualquer elemento de X, então ele vai ter que ser maior ou igual do que B. Ou seja, o B tem que ser a menor cota. Tá? Então, aqui neste caso, né? Aqui nesse caso, o B ele vai estar aqui, mais próximo do conjunto X. Né? Então, perceba aqui, o C, ele é cota superior para X, né? Ele é cota superior, porém, ele não é a menor, né? Ele fica maior, nesse caso, né? Maior do que B, né?
Então, B, para ser supremo, ele precisa ficar ali bem próximo do conjunto, né? Tem que ser a menor das cotas superiores, ok? E aí, essa condição S2, que aparece na definição, eu posso pensar de outras formas, né? Como eu falei para vocês. Tem aí S2 linhas, né? E ali eu acho que faltou mais uma linha, porque era para ser S2, duas linhas, tá? Então, por exemplo, ó, se C é menor do que B, perceba, eu estou supondo que B é o supremo. C é menor do que B. Então, esse C não pode ser cota superior, tá? Então, agora vamos pensar nessa situação aqui, ó. Deixa eu fazer aproveitar esse desenho mesmo. Ali está o B para a gente é o supremo, tá bom? Eu sei que, né, essa condição agora é S2, deixa eu pegar preto. Essa condição S2 faz o seguinte, ó, se você pega um C que é menor do que B, pega lá um C menor do que B, né? Digamos aqui, peguei um C menor do que B. Então, esse C, perceba que eu já tive que colocar dentro do conjunto. Por quê? Porque o B está bem próximo do conjunto, ele já é a menor cota superior. Esse C aqui, então, ele vai ter que cair aonde? Dentro do conjunto. Ou seja, ele deixa de ser, ele não é uma cota superior. E não é cota superior por quê? Porque aí deve existir um X, né, no conjunto X aí, de tal maneira que esse Xzinho supera esse C. Então, aqui, ó, esse X aqui, por exemplo. Tá? Então, para que ele não seja, né, para que ele não seja cota superior, vai ter que existir esse xzinho que supera ele, tá bom? Então, essa também é uma forma equivalente de enxergar S2. Ou você pode pensar no epsilon. Aí, para pensar no epsilon, é sempre assim, gente, você tem a cota superior, que é o B. Aliás, o B é o supremo aqui. Se você tira qualquer coisinha do B, ele já não é cota superior, tá? Então, deixa eu colocar aqui agora um outro desenho. Aqui você tem B. B é cota superior, não é mesmo? Aliás, B é supremo. Estou dizendo que B é supremo. Deixa eu escrever assim. B é sup. Tá? B é sup. Tirei uma coisinha que seja no B, uma lasquinha que seja no B. Né? Um epsilon, qualquer epsilon pequeno que seja. Né? Qualquer epsilon. Aí eu caí para cá. Ó. Eu tirei epsilon, né? Eu vim aqui para a esquerda de B. Então, tirei epsilon positivo. Esse B menos epsilon aqui deixa de ser, então, cota superior. Ou seja, vai ter que existir um x aqui que fica, ó, vai ter que existir um x, que é menor ou igual do que B, porque B é supremo, mas esse x fica maior do que B menos epsilon. Tá? Ou seja, B menos epsilon, ele não é, cota superior para x. Então, perceba que essa caracterização, ela é bem útil no sentido de que, olha, qualquer coisinha que você tire do Supremo, ele deixa de ser cota superior, tá bom? Então, de fato, esse cara tem que ser o Supremo mesmo, tá? Então, tá bem. Então, aqui nós temos a definição de Supremo, que nós já tínhamos visto na aula passada, né? E da mesma forma, gente, a gente tem a definição de ínfimo, né? Qual que é a diferença do ínfimo agora? Agora você vai pensar nos conjuntos que são limitados por baixo, né? Limitados inferiormente. E, sendo limitados inferiormente, a gente vai considerar aí o conjunto das cotas inferiores para esse conjunto, né? Então, por exemplo, aqui, né? Aqui na reta, vamos pensar um intervalo agora muito parecido com o de antes, né? Um intervalo assim, né? Um intervalo da reta. O intervalo da reta. Então, esse intervalo I é limitado inferiormente. Então, nós temos aí cota inferior para esse conjunto, né? Nós temos cota inferior. Digamos que você tem aqui um C, né? Você tem um C aí que é cota inferior, perceba, o C é cota inferior, porque ele é menor ou igual do que qualquer elemento do intervalo I, tá? Só que nós estamos interessados na maior das cotas inferiores. Então, neste caso aqui, a maior das cotas inferiores vai ser exatamente esse cara aqui, né? Que, inclusive, vai pertencer ao intervalo I, tá? Então, esse A aqui vai ser o ínfimo do intervalo I.
tá? Então, ele é a maior das cotas inferiores. Tá? E aí nós temos aqui a definição como antes, muito semelhante, né, com a definição do Supremo. Né, as mesmas ideias, só que agora eu tenho que mudar a desigualdade, basicamente, né? Então, quando que o A, ele vai ser o ínfimo de X? Primeiro, olha, ele tem que ser uma cota inferior, ou seja, ele tem que ser menor ou igual do que X para todo X pertencente a X. Tá? Tem que ser uma cota inferior. Em segundo, se tem um cara C, né? Ó, é exatamente esse, pode pensar em termos desse C aqui, né? Se C, ele é menor ou igual do que X para todo X, que é o caso, né? Observe aqui, C é menor ou igual do que X para todo X no intervalo I, é o caso, então, ele é uma cota inferior, só que ele não pode ser a maior, né? Porque a maior cota inferior é o A. Então, daqui você tira que o C tem que ser menor ou igual do que A. O A tem que ser a maior cota inferior, tá bom? Ótimo. Então, aqui nós temos, né, outras formas de caracterizar exatamente S2. Você tem, se A é menor do que C, ou seja, perceba que eu estou tomando agora um C maior do que A, né? Como A é a maior das cotas inferiores, esse C aí não pode ser cota inferior, então. Né? Ou seja, tem que existir um X que fica menor do que o C. Tá? Ou seja, o C não é mais cota inferior. Lembra, para ser cota inferior tem que ser menor ou igual do que qualquer elemento do conjunto X. Tá? Ou você pode pensar em termos do epsilon também. Só que agora, em termos do epsilon, você vai ter que somar, né? Vamos pensar aqui na reta. Deixa eu pensar na reta. Você está aqui na reta, né? E aqui está o C, que é o ínfimo de X, né? Ele é a maior das cotas inferiores para X. Se você soma um epsilon, aqui está, né? Aqui está C mais epsilon. Ali está C mais epsilon. Então, agora C mais epsilon fica à direita de C. Se você soma esse epsilon para C, esse C mais epsilon não é mais cota inferior. Ou seja, tem que existir um X aqui, né, lá no conjunto X, de tal maneira que esse X fica menor do que C mais epsilon. Né, tal que X fique menor do que C mais epsilon. É justamente o que nós temos aqui. Ah, eu usei C, né, turma? Estou usando A e agora troquei para C. Mas aqui você pode trocar por A também. A é o ínfimo, então você tem isso. E aqui é A. Tá, tudo bem. É que eu estava considerando C como sendo ínfimo. Mas vamos usar o A, que nós estamos usando o A aqui. Então, se você soma um epsilon neste A, X fica menor do que A mais epsilon. Tá? Ou seja, A mais epsilon deixa de ser cota inferior. Tá bom? Bom, basicamente as mesmas ideias do Supremo. Tá? Vamos salvar aqui. Vamos ver mais exemplos. Bom, eu coloquei aqui algumas aplicações, né? Na verdade, são exemplos, né? Então, vamos estudar quanto ao supremo e ao ínfimo os conjuntos que foram dados aí. Então, você tem um conjunto X, é finito, né? Formado aí por quatro elementos, perdão, né? São 4 elementos, 2, 5, 7 e 9. Então, é mais fácil de analisar, né? É bem mais fácil, né? O que é o ínfimo e o que é o supremo aí? O que vai ser o ínfimo, então, turma? O 2? O ínfimo é o 2, isso, José, e o supremo? 9. 9, né? Aqui não tem nem graça, né? 2 e 9. Neste caso, o ínfimo, né, sendo 2, ele coincide com o mínimo, né? Ele é o mínimo. E o sup sendo 9, ele coincide com o máximo, né? Lembra que o mínimo e o máximo, né, são também cotas, né? São cotas inferiores e superiores, só que pertencem ao conjunto, tá bom? Pertencem ao conjunto. Para o próximo exemplo, gente, o que vocês acham que vai acontecer aí? O que vocês acham que acontece no conjunto do item B?
Vamos lá. Vou fazer aqui do outro lado. Vamos afirmar, então, o que dá o supremo e o que dá o ínfimo desse conjunto. Ínfimo de x. Na verdade, eu estou dizendo ínfimo e sup, né? Porque lembra que, assim, a gente sempre tem que pensar se o conjunto é limitado superiormente, se é limitado inferiormente, e assim por diante. Só que esse conjunto x nós já vimos, né? Nós já vimos que esse conjunto x, ele está contido no intervalo 0 e 1, assim, né? Lembra? Portanto, esse conjunto x é limitado, né? Ou seja, limitado superiormente e inferiormente, eu posso falar de supremo e ínfimo, tá? Então, ele é limitado. Ok, então vamos lá. O que vai dar o ínfimo e o que dá o sup neste caso? O ínfimo seria o 0? O ínfimo 0, né? Parece que é o 0. Nós só temos que verificar que de fato é o 0. E o supremo? O 1. O 1, né? 1. Ótimo. Ok, então agora vamos só justificar isso aqui, gente. Por que o ínfimo é o 0, né? Por que o supremo é o 1? Vamos justificar direitinho, né? Primeiro vamos pensar no ínfimo, né? Que aparece aqui. Por que o ínfimo dá 0? Vamos lá. Vamos escrever aqui como afirmação. Embora já tenha escrito ali em cima, né? Que o ínfimo é 0. Então, para a gente mostrar, né? Para a gente mostrar que o ínfimo é 0, tem que garantir as duas condições que aparecem para o ínfimo, né? Ou seja, eu preciso garantir que é uma cota inferior e depois que é a maior das cotas inferiores. Tá bom? Vamos pensar aqui. Vou chamar de I1 e 2. Né? Então, I1 tem que ser uma cota inferior para o conjunto. Bom, agora a gente tem que pensar na caracterização do conjunto. Né? O conjunto se trata aí do conjunto X da forma 1 sobre N. Né? Esse conjunto X aí que aparece são os caras da forma 1 sobre N, onde N é natural. Né? Ok? Onde N é natural. Bem, então, são os caras da forma 1 sobre N, como N é natural, né? Então, N é maior que zero. A gente sabe que N é maior do que zero, porque N é natural, e os naturais para a gente começam em 1, né? O que implica aqui que 1 sobre N também é maior do que zero, né? Isso aqui para todo N. Bom, mas esse 1 sobre N é justamente um elemento, né, do conjunto X. Portanto, você tem que todo elemento do conjunto X fica maior do que zero, né? 1 sobre N é sempre maior que zero, portanto, zero é uma cota inferior para o conjunto. Zero é cota inferior. Tá bom? Então, isso está feito, né? Então, zero é uma cota inferior. Só temos que provar... Professor, Oi. Nesse caso do supremo e ínfimo, o fato dele estar indo do 1 para o 0 não interfere em nada? E ele está indo do 1 para o 0, Marcos? Não, não interfere. Crescendo? Não Não, vale não ser levado em consideração. não interfere. Assim, o que você precisa, né, para verificar que ele é ínfimo ou supremo, é somente aquelas três condições que aparecem, aliás, né, aquelas três condições sobre o conjunto X que aparecem na definição. Ou seja, X tem que ser um subconjunto reais, tem que ser não vazio e, no caso de ínfimo, tem que ser limitado inferiormente. Tá? Só que isso nós já vimos antes, né, que ele é limitado, né, claro que ele é não vazio, claro que ele é um subconjunto reais. Então, assim, para a definição de supremo e de ínfimo, estes valores vão existir a partir do momento que você tem essas condições sobre o conjunto X satisfeitas. Tá? Então, limitado superiormente, no caso supremo, não vazio e subconjuntos reais. Né? Ok? Mas, assim, não tem problema se ele vai do 1 para o 0, está decrescendo no caso aqui, né?
de fato, é uma sequência decrescente, né? Ok? Não tem problema, tá? Ok, então o zero é uma cota inferior. Agora vamos provar só que ela é a maior das cotas inferiores, né? É aqui que a gente pode, talvez, usar a propriedade arquimediana, né? Vamos ver. Eu vou apagar agora aqui, gente, ó, essa parte aqui para fazer a continuação, tá? Vamos pensar agora em I2, tá? I2. Como é que a gente prova, então, para I2? I2, né, a gente pode pensar... Você tem aquelas três caracterizações para I2, né? Se a gente pensar naquela que envolve epsilon, por exemplo, né, como é que seria aquela que envolve epsilon? Aquela que envolve epsilon seria o seguinte, ó. Como eu estou dizendo que zero é cota inferior, se eu somar alguma coisinha, algum epsilon para este zero, ele deixa de ser cota inferior, tá? Então, vamos escrever assim, ó. Devemos mostrar... Opa, acabei usando a borracha sem querer. Devemos mostrar que, dado epsilon maior que zero, existe um cara da forma, eu vou escrever assim, ó, 1 sobre n0 pertencente a x, porque eu estou escrevendo desse jeito, né, 1 sobre n0? Porque os caras de x são da forma 1 sobre n, né? Então, eu estou escrevendo 1 sobre n0 pertencente a x, tal que, se a gente soma um epsilon nesse cara que você está considerando como sendo ínfimo, né? Candidato a ínfimo, no caso aqui, se você soma alguém, né? Se você soma alguém, isso se torna já maior do que este 1 sobre n0. Não é mesmo? Então, se você pensar na reta, você está assim, né? Vamos pensar no conjunto X aqui. O conjunto X são os caras dessa forma, né? Então, aqui você tem o 0, aqui você tem o 1, né? Aqui você tem, vou botar mais uns pontinhos aqui, o meio, e aqui 1/3. Está um pouco fora de escala, né? Mas é só para ilustrar esse conjunto X. Então, eu estou afirmando que o zero é um ínfimo, né? O candidato é ínfimo. Então, aqui está o zero. Isso aqui ele com um pontinho aí em azul. Se a gente somar um epsilon nele, ele vai cair aqui, ó. Né? 0 mais epsilon, que é o epsilon. Então, esse cara aí, né, para que o zero seja um ínfimo, tem que existir um cara que entre, né? Esse cara aqui que eu estou escrevendo que é 1 sobre n0. Né? 1 sobre n0 que fica menor, né, do que esse 0 mais epsilon. E por que eu tenho garantia de que, de fato, existe, né, esse cara aí, né, esse 1 sobre n0? Por que existe? Justamente pela propriedade arquimediana, tá? Deixa eu retomar a propriedade arquimediana aqui para vocês. Vou colocar ela aqui de novo, tá? Deixa eu pegar aqui o enunciado, só do item que me interessa. Acho que está aqui. Ó, é justamente o item 3, gente. Quer ver, ó? O item 3 é assim, ó. Deixa eu só colocar aqui. Dado A maior do que zero, né, existe n pertencente aos naturais, tal que zero é menor do que 1 sobre n, que por sua vez é menor do que a. Né? É o terceiro item da propriedade arquimediana. Tá? Então, se a gente considera esse a como sendo epsilon, olha só, vou fazer a troca aqui agora. Se a gente considera esse a aqui como sendo epsilon, eu vou botar bem em cima, como sendo epsilon, e esse n como sendo n0, né, como sendo o nosso n0, então eu tenho que, qualquer que seja o epsilon positivo, existe o n0 tal que 1 sobre n0 fica menor do que epsilon. Tá? Que é justamente o que nós temos, o que nós queríamos aqui, ó. Né?
esse epsilon fica maior do que 1 sobre n0. Tá? Então, essa caracterização, né, essa caracterização aqui, a caracterização I2, né, ela veio lá da propriedade arquimediana que nós vimos anteriormente na proposição. Tá? Então, portanto, I2 é satisfeito. Então, qualquer que seja o epsilon positivo, eu sempre vou encontrar um cara da forma 1 sobre n0, de tal maneira que esse 0 mais epsilon deixa de ser uma cota inferior para o conjunto. Tá? Ok? Então, isso aqui acontece. Tá? Então, como você tem lá I1 e I2 satisfeitas, portanto, o zero, de fato, ele é o ínfimo do conjunto A. Tá? Então, a gente pode concluir isso. Tá? Então, podemos concluir. Aqui a gente não vai ter muito espaço, mas, de fato, vai acontecer isso, né? Que o ínfimo do conjunto X é o próprio zero. Tá? É o zero. Ok, gente? Está claro essa demonstração do segundo item aí? A gente usou aquela propriedade arquimediana, exatamente o item 3 que aparece aqui, ó. Usamos o item 3, justamente pensando na caracterização com o epsilon, né? Se você soma um epsilon no candidato a ínfimo, esse candidato mais epsilon deixa de ser cota inferior, tá? É o que aconteceu aqui embaixo, aqui, ó. 0 mais epsilon ficou maior do que 1 sobre n0. E 1 sobre n0 pertence a x. Né? Ele está em x, porque ele é da forma 1 sobre n, né? Então, o que acontece é que nós temos aqui, de fato, 0 é a maior das cotas inferiores. Tá bom? 0 é a maior das cotas inferiores. Então, tá. Basicamente, desse jeito, você vai ver também que o sup, né? O sup de x é igual a 1, tá? Sup de x é igual a 1. Então, neste caso, tem que verificar que 1 é uma cota superior para o conjunto, né? 1 é uma cota superior. E também, se você tira um epsilon, né? Se você tira um epsilon do 1, isso deixa de ser cota superior, né? Deixa de ser cota superior. E por que deixa de ser cota superior, né, gente? Vamos fazer esse item também. Quer ver? Esse daqui, ele é mais imediato. Vamos pensar aqui. Então, o ínfimo de x é igual a 0. Tudo bem. Vamos fazer agora o próximo. Eu vou apagar aqui, né? Então, vamos pensar assim. Por que o sup de x... Uma afirmação. Por que o sup de x é igual a 1? Tá? Vamos pensar. Vamos demonstrar isso também. Primeiro, ele tem que ser cota superior. Primeira coisa. Por que ele é cota superior? Vamos lá. S1. Por que ele é cota superior? Então, a primeira condição da definição suprema. Bom, a gente sabe, o que nós sabemos? Nós sabemos que essa desigualdade nós já fizemos antes, né? Que n é número natural, portanto, sempre maior ou igual do que 1. Não é mesmo? O que acontece quando eu inverto? Quando eu considero inversos aqui, vai ficar 1 sobre n menor ou igual do que 1, certo? Então, 1 sobre n menor ou igual do que 1, isso aqui é para todo n, lógico. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, que todo elemento de x, que é da forma 1 sobre n, fica menor ou igual do que 1. Ou seja, 1 é uma cota superior. Né? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que todo o xzinho, né, todo elemento de x, o xzinho, é menor ou igual do que 1. Tá? O que implica que 1 é cota superior. Ok? 1 é cota superior. Agora, a gente precisa mostrar o seguinte, que ele é a menor das cotas superiores. Tá? Menor das cotas superiores. Vamos provar isso daqui, pensando naquela caracterização por epsilon.
Em geral, essa caracterização por epsilon é até a mais utilizada, né? Porque a gente consegue fazer as contas bem direitinho aí, tá? Vamos pensar aqui nessa caracterização. Eu vou apagar agora aqui do lado. Vamos lá. Vamos pensar em S2. Opa. Tá. Então, como é que a gente vai pensar aqui em S2, gente? Vamos pegar um epsilon qualquer. Seja epsilon maior que zero. Então, eu peguei um epsilon maior que zero. Então, eu estou assim, ó. Vou fazer o desenho do x de novo aqui, tá? Estou na reta. Aí, o x é assim. Ele tem 1 aqui. Aí, aqui ele vai ter quem? Ele vai ter meio. Depois, aqui, mais próximo do meio, você tem 1/3. E assim por diante, né? Aqui eu vou deixar o zero aberto, né? Porque o zero não pertence a esse conjunto, tá? Ok. Então, para a gente usar a caracterização por epsilon, eu vou fazer o seguinte: o meu candidato a supremo aqui é 1. Então, você tira epsilon do 1. Tá? Então, considera o número 1 menos epsilon. Quando você considerar o número 1 menos epsilon, você vai estar, digamos, aqui, ó. Vai estar aqui. Por que que esse 1 menos epsilon, ele não é uma cota superior para o conjunto X? Por quê? Por quê, gente? Ele não é cota superior para X. Porque ainda vai ter um x pertencente ao intervalo que vai ser maior Certo, que 1 menos epsilon e menor do que 1. certo, mas tá certo, José. Mas, por exemplo, e se o epsilon fosse assim, porque aqui está o meio, né, ó, o meio está aqui. Né? Se o epsilon fosse bem pequenininho, 1 menos epsilon ficaria aqui entre meio e 1, né? Qual que seria, pensando, justamente essa tua justificativa está legal, mas qual que seria o elemento que invalida, né, o fato de 1 menos epsilon ser cota superior? Qual que vai ser o elemento do conjunto X que vai proibir, né, 1 menos epsilon de ser cota superior? O próprio 1? O próprio 1, exatamente, o próprio 1. Porque quando eu tirar um epsilon, né, do 1, esse 1 menos epsilon já ficou menor do que 1. E o 1 pertence a X, não é mesmo? 1 pertence ao conjunto X. Portanto, 1 menos epsilon não vai ser cota superior. Tá? Pois, vou escrever aqui agora, pois 1 menos epsilon vai ficar menor do que 1, né? Porque eu tirei uma parte positiva de 1. E o 1 pertence ao conjunto X. Né? Portanto, 1 menos epsilon não é cota superior. Ou seja, qualquer que seja o epsilon positivo, se você tirar qualquer coisinha do 1, ele deixa de ser cota 1 menos epsilon, não é cota superior. Portanto, o 1 tem que ser, de fato, o supremo. Tá? A conclusão aqui, né? A conclusão de fato isso acontece, né? O supremo de x é igual a 1. Tudo bem, gente? Tá claro? Então, esse raciocínio, né, a próxima atividade de vocês vai indo nessa direção agora, justamente vocês se habituarem com esses conceitos de supremo e de ínfimo de conjuntos, tá? Então, a ideia vai ser dar um conjunto, dizer, ó, esse é supremo, esse é ínfimo, né? E, além disso, né, justificar por que que é supremo e por que que é ínfimo, tá? Vamos pensar no conjunto C agora. Deixa eu salvar isso daqui. Eu vou salvar e nós fazemos o item C. Vamos lá.
Salvar, dar um print. Ok, o que nós temos aqui no item C agora, gente? Quem são os elementos desse conjunto C? Vamos pensar aqui. Começa a variar o N, né? N é natural, né? N é número natural, então você vai ter... Se o N for 1, você vai ter 0, né? Se o N for 2, vai ficar como? 2 menos 1 sobre 2, né? Ou seja, meio. Depois você vai ter, para N igual a 3, 2 terços. Depois, opa, eu errei aqui, considerar N igual a 4, então vai ser 3 aqui em cima, perdão. Então aqui é 3 quartos, e assim por diante. Assim por diante. Ótimo. E aí? O que vocês acham? Primeiro, vamos pensar assim, né? Esse conjunto X, ele é um conjunto não vazio, né? É um conjunto de números reais, logicamente. Pensar agora se é limitado superiormente, né? E inferiormente, tá? O que vocês acham que está acontecendo aí? Ele é limitado inferiormente? Eu acho que está claro que é limitado inferiormente, né? Porque esses valores começou com 0, depois foi 1 meio, né? Que é 0,5, depois 2 terços, que é uma dízima, 0,6666, depois 3 quartos, que é 0,75, depois 4 quintos, que é 0,8, né? E assim por diante, né? Assim por diante, ou seja, essa sequência aí dá para provar, né, de fato, que é uma sequência que ela é crescente, né? Ok. Então, a gente tem aí que esse conjunto X, ele é limitado inferiormente. Né? Então, vou escrever assim, ó. X é um subconjunto, né, dos reais. X não é vazio, como se pode ver aí, né? Tem elementos. A gente listou alguns, inclusive. E é limitado. E é limitado inferiormente. Ok? É limitado inferiormente. Aí só tem que justificar por que é limitado inferiormente. Na verdade, quando você justifica que é limitado inferiormente, você já está, né, praticamente já justificando aí da existência de ínfimo, claro, né, da existência de ínfimo, mas além disso já serve para demonstração de que aquele cara é uma cota inferior, né. Então, nesse caso aqui, né, esses números da forma n menos 1 sobre n, eles são sempre maior do que zero, né? Por quê? Porque você, ó, de fato, né, você sabe que n menos 1 é maior ou igual do que zero, não é mesmo? Porque, isso aqui para todo n. Por quê? Porque n é número natural. Então, sendo natural, o n, a gente começa com 1, lembra, né? Começa com 1. 1, 2, assim por diante. Então, n menos 1 vai ser maior ou igual do que zero. Se eu multiplicar os dois lados aí por 1 sobre n, né? Então, daí, se você multiplicar por 1 sobre n, né? Os dois lados dessa desigualdade, ela não se altera, porque 1 sobre n é positivo. Então, daí você tem que... Deixa eu fazer assim, gente. Daí eu vou escrever aqui do lado. Daí, n menos 1 sobre n vai ficar maior ou igual aqui do que 0 sobre n, mas 0 sobre n é o próprio zero, né? Então, eu vou colocar só 0 aqui. Ok? Então, ele é limitado inferiormente. Neste caso, o zero já é uma cota inferior. Né? Zero é cota inferior. Ok, depois a gente pode até provar, né, o que vai acontecer aí, é que a gente vai provar que, de fato, esse zero, ele é o ínfimo, né? Ele é o ínfimo desse conjunto X, tá bem? Ou já podemos provar aqui, né?
podemos provar aqui, né? 0 é cota inferior. Então, vamos já provar aqui, ó, que o ínfimo desse conjunto X é o 0, tá? Vamos provar já direto, que a gente já faz depois o caso de supremo. Então, já vimos que é cota inferior. Então, o I1 está feito, né? Nós já fizemos aí porque nós já provamos que é cota inferior. Agora temos que provar que é a maior das cotas inferiores. Então, vamos pensar em termos do epsilon novamente? Vamos pensar em termos do epsilon novamente, né? Né, vamos escrever assim, ó. Dado epsilon maior que zero, se você soma um epsilon, né, perceba, ele é cota inferior, estou somando um epsilon positivo, tá? Estou somando um epsilon positivo. Esse 0 mais epsilon deixa de ser cota inferior, tá? 0 mais epsilon não é cota inferior, para x. Por que não é cota inferior? Bom, você pode fazer o desenho aqui, ó. Vamos fazer o desenho, tá? Então, você tem aqui a reta, aí aqui você tem o 0, né? Você tem o 0. Depois aqui você vai ter o meio, que é o próximo elemento. Depois você vai ter 2/3 e assim por diante. Tá? Se você somar um epsilon no 0, você vai estar aqui, ó. Por que ele não é mais cota inferior? Porque ele ficou maior do que o 0, né? E o 0 pertence ao conjunto X. Tá? Então, aqui, ó, ele não é cota inferior para x, pois 0 mais epsilon é maior do que 0, e você sabe que o 0 está no conjunto X. Tá? Então, de fato, né, porque I1 e I2 são satisfeitas, né, você tem que o 0, e de fato, é o ínfimo do conjunto X. Tá bom? Ok? Então, sempre que você quer mostrar aquela caracterização 2, que é a maior das cotas inferiores, você pode usar o epsilon. Somei um epsilon no 0. Se você encontrar um cara do conjunto que está, né, que fica, neste caso, menor do que esse candidato mais epsilon, pronto. Então, de fato, o 0 vai ser o ínfimo. Tá? Ok, então o 0 é o ínfimo. O que vai ser agora o supremo desse conjunto? Vamos pensar no supremo? Primeiro, né, para pensar no supremo, você tem que dizer primeiro que o conjunto X é limitado superiormente. Ele é limitado superiormente? Sim. Sim, né? Qual que é um limite superior? O que é uma cota superior para esse conjunto? 1. 1, isso mesmo, né? Só vamos justificar direitinho por que 1 é uma cota superior, né? Então, é limitado superiormente, pois... Vamos lá, por que ele é... Por que esses números, né, percebam, eles estão crescendo, né? Por que eles não vão superar o 1, né? Vamos pensar aqui. Bom, você pode pensar, a maneira mais fácil, né, sempre você olhar aqui a caracterização do conjunto, né? Sempre olha para a caracterização. Né? Aqui, essa caracterização, né, gente, está pensando assim, né? Pois n menos 1 sobre n, se você separar essa fração, né, aqui você pode separar em duas frações, né? Duas frações assim, né? N sobre n menos 1 sobre n, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre n, não é mesmo? Mesma coisa que 1 menos 1 sobre n. E 1 sobre n é positivo, né? Esse cara aqui é positivo. Como eu estou tirando o número positivo de 1, é claro que esse número vai ficar menor
né, menor do que 1 neste caso. Né? Fica menor do que 1, porque 1 sobre n é positivo. Tá? Então, isso acontece, né, para todo n pertencente aos naturais. Tá? Então, essa é uma forma de você ver que todos os elementos de x são menores do que 1. Tá? Ou também, né, você pode pensar assim, né, que n menos 1 é sempre menor do que n, né? Isso é sempre menor do que n. Aí, se você dividir tudo aí por n, né, dividir tudo por n, percebe que a desigualdade não muda, né? Ela ficou igual, porque 1 sobre n é positivo. Aí você também vê, você tem lá o mesmo resultado, né? Que n menos 1 sobre n fica menor do que 1. Tá bom? Então, tem duas formas, pelo menos, de você verificar que o conjunto ele é limitado superiormente. Tá? E, né, é limitado superiormente por 1, e eu acredito que 1 seja aí o candidato a supremo. Não é mesmo? Vamos lá? Vamos pensar agora em como verificar que 1 é o supremo, de fato, do conjunto X? Eu vou apagar essa parte aqui de baixo aqui, tá, gente? Vou apagar isso aqui. Aqui só ficou a desigualdade, mas o correto é maior que zero. Tá bom. Então, a gente afirma agora, né? Então, a afirmação é que o sup desse conjunto X, de fato, é 1. Tá? De fato, é 1. Aí, aqui, né, gente? S1, lembra que S1 você tem que garantir que todo elemento do conjunto X é menor do que 1. Nós já vimos, já provamos aqui, ó. Né? Aqui em cima é exatamente isso que nós fizemos, ó. N menos 1 sobre N é menor do que 1 para todo N pertencente aos naturais. Tá? É justamente o que nós tínhamos concluído já. Tá? Então, isso aqui nós já fizemos. Tá? S1 já foi feito. Agora, eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar que esse 1, ele é a menor, né, das cotas superiores. Tá? Por que ele é a menor das cotas superiores? Acabei molhando aqui tudo. Pronto. Por que ele é menor das cotas superiores, gente? Vamos provar aqui. S2. Perceba que agora é um pouquinho diferente, né? Por que é um pouco diferente de antes, né? Porque está nessa situação aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o 1. Lembrando que 1 não pertence ao conjunto, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Um tá aqui, ó. Tá? Aí tá 1. Então, aí você tem os caras que pertencem, né? No caso, 0 pertence. O meio aqui pertence. Depois, aqui próximo do meio, tem o 2/3. E assim por diante. Deixa eu destacar de outra cor isso. Assim. Né? Esses pontinhos em azul aí, né, destacados em azul, são pontos que pertencem ao conjunto X. Tá? Ok. Então, agora é o seguinte, eu tenho que provar que 1, ele é o supremo, ou seja, ele é a menor das cotas superiores. Tá? Se você pensar em epsilon, então você vai tirar esse epsilon, né, dado o epsilon positivo qualquer, você tira, né, epsilon de 1. Tá? Você tira epsilon de 1. Aí, o que você tem que garantir tanto? Tem que garantir que existe, né, um número dessa forma, n-1 sobre n-1 sobre n, e fica, então, maior do que este número 1 menos epsilon que foi dado. Tá? Então, seria algo assim, né? Eu só vou escrever aonde eu quero chegar, né?
Então, 1 menos epsilon, né? 1 menos epsilon, isso aqui vai ficar, então, menor, vai deixar de ser cota superior, a um cara da forma n0 menos 1 sobre n0. Tá? Então, qual que é a ideia aqui agora? A ideia aqui é você, assim, perceba que é como que eu já estou dizendo que vai existir esse cara, né? Então, agora você trabalha com essa desigualdade para ver se você chega em alguma coisa que se encaixa lá, por exemplo, com a propriedade arquimediana, por exemplo. Tá? Porque agora não tem como eu exibir, neste caso, né? No caso do ínfimo, o zero, eu já podia considerar o próprio zero, né? O zero, ele já tirava, ele já, digamos assim, invalidava o fato de que 0 mais epsilon é uma cota inferior, né? Neste caso, não tem como eu exibir, né? Então, aqui eu posso trabalhar exatamente com a propriedade arquimediana, tá? Então, assumindo por enquanto que você tem que 1 menos epsilon é menor do que n0 menos 1 sobre n0, o que nós temos aqui? 1 menos epsilon fica menor, isso aqui é a mesma coisa, nós já vimos ali antes, né? Perdão aqui, gente. Se eu separar isso aqui, vai ficar assim, ó, 1 menos 1 sobre n0, né? Vai ficar isso, né? Se eu separar essa fração. Aí você cancela esse 1 que aparece aqui, ó, cancela esse 1 com esse 1, né? Dos dois lados. E aí multiplica tudo por menos 1. Se eu multiplicar aqui por menos 1, o que vai acontecer tanto? Lembra, multiplicar por menos 1, a desigualdade muda. Então, vai ficar assim, ó, epsilon, né, fica maior do que 1 sobre n0. Né? Epsilon fica maior do que 1 sobre n0. Isso daqui, né, isso daqui, eu posso pensar na propriedade arquimediana, né, na propriedade arquimediana. Exatamente aquele item que eu tinha colocado para vocês aqui. Deixa eu colocar de novo a propriedade arquimediana aqui no cantinho para vocês verem. Quer ver? É o item 3. O item 3 é assim, ó. Dado A maior que 0, dado A maior que 0, existe N pertencente aos naturais, tal que 0 é menor do que 1 sobre N, e esse cara fica menor do que A. Ó, essa aqui é a propriedade arquimediana, o terceiro item. Tá? Esse terceiro item é o que é o mais utilizado de fato. Né? Principalmente porque você já tem os números da forma, alguma forma 1 sobre N, né? Já aparece o N no denominador. Então, deixa eu só escrever bem bonitinho essa aplicação, a aplicação dessa propriedade, para vocês verem que, de fato, aquela condição, a condição S2 é satisfeita. Tá? Então, agora eu vou escrever bem bonitinho aqui para vocês. Ó, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui nós já vimos, né, que é limitado superiormente. Aí deixa eu só escrever a propriedade S2 aqui para vocês. Aqui, ó, S2. Então, pela propriedade arquimediana, justamente o item 3, né, dado epsilon positivo, existe n0 pertencente aos naturais, tal que você tem 0 menor do que esse 1 sobre n0, menor do que esse epsilon. Então, eu estou considerando o A como sendo epsilon, e esse n aqui eu estou considerando como sendo o n0, tá bom? Na propriedade arquimediana. Tá? Bom, mas olha só, então, aqui, ó. Eu tenho que chegar a alguma coisa do tipo 1 menos epsilon, não é mesmo? Tem que chegar a alguma coisa que está aqui, né? Alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho que tirar um epsilon de 1, né? Para poder provar que esse 1 menos epsilon deixa de ser cota superior, tá? Então, o que eu vou fazer tanto aqui? Então, daí, eu vou multiplicar por menos 1, né? Que é justamente o que nós fizemos aqui por último, né? Multiplicar por menos 1.
E aí, multiplicando por menos 1, você vai ter 1 sobre n0 negativo, né, vai ficar maior do que menos epsilon. Eu só vou pegar essa desigualdade que me interessa. Aqui é maior que zero, não me interessa. Tá? Então, menos 1 sobre n0 fica maior do que menos epsilon. E agora eu só somo um dos dois lados. Né? O que implica, né, agora eu vou somar um dos dois lados, vai ficar assim. 1 menos 1 sobre n0 maior do que 1 menos epsilon. Tá vendo? Eu só somei um dos dois lados da desigualdade. E aí, né, gente? E aí, isso ainda implica... Isso aqui ainda implica que esse cara aí, do lado esquerdo, é n0 sobre n0 menos 1, que é maior do que 1 menos epsilon. Ou seja, o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer aqui? É que esse número 1 menos epsilon não é cota superior. Por que não é cota superior? Porque existe um cara que pertence a x, que é justamente esse cara aqui, né? n0 menos 1 sobre n0 pertence a x, e que fica maior do que 1 menos epsilon. Então, 1 menos epsilon não é cota superior. E esse epsilon aqui, ele é qualquer. Né? Qualquer coisinha que você tira do 1, 1 menos epsilon deixa de ser cota superior. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui agora. Então, logo, 1 menos epsilon não é cota superior. Para qualquer epsilon positivo, né? Ele não é cota superior. Bom, se não é cota superior, né, então S2 é satisfeito, né? S2 é satisfeito. E a conclusão é que, de fato, o supremo de x é igual a 1. Tá bom? Bom, gente, eu acho que já deu meu tempo, né? Já são 8h20 aqui. Né? Então, nós fechamos essa nossa aula. E aí, na quarta-feira, a gente vai retomando. E o nosso objetivo, né, vai ser mostrar o seguinte, né? Bom, tem essa proposição de que não existe número racional tal que o seu quadrado é igual a 2, a gente vai relembrar isso, né, que vocês já devem saber. Mas a proposição em si é mostrar que para o conjunto dos números racionais pode acontecer uma coisa assim um tanto diferente, no sentido de que você tem lá um conjunto X que é limitado superiormente, que é não vazio, porém, né, o supremo desse conjunto X não pertence ao conjunto Q aqui, tá? Então, é isso que vai diferenciar o Q dos reais, tá? Então, o Q, ele não é completo, enquanto que os reais, de fato, é um conjunto completo, tá bom? Então, é isso, gente. Fechamos essa aula e aí na quarta-feira nós retomamos, tá bom? Então, boa noite para todos vocês e fiquem bem, tá bom? Até, José.